Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do Decor Brasília, a este projeto de leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. É uma alegria ter você aqui conosco, acompanhando essas meditações, e desde já, o convite para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Este é um espaço para aqueles que gostam da Teologia do Corpo de São João Paulo II e que querem se formar, aprender e viver esses ensinamentos. Nesse quarto vídeo nós daremos continuidade ao capítulo 1, cujo título é O que é a Teologia do Corpo, e começaremos lá na página 19. No último vídeo nós terminamos falando do perigo que é uma visão que rejeita o corpo simplesmente pelo fato de ser algo material, de não ser espiritual. E é exatamente este o tópico que nós vamos abordar hoje. O cristianismo não rejeita o corpo. No final do primeiro parágrafo desse tópico, nós lemos o seguinte: Deus é o autor do mundo físico e, em sua sabedoria, Ele não nos fez puro espírito. Ele nos fez espíritos encarnados, uma unidade física e espiritual. Este ponto é importantíssimo para todo o entendimento da teologia do corpo, porque aqui nós vemos algo que é essencial da pessoa humana, uma unidade entre aquilo que é espiritual e corpóreo, unidade entre corpo e alma que não pode ser separada, como acontece em várias visões errôneas acerca da antropologia. Visões perigosas, visões que, como vai dizer o próprio Papa Francisco, numa citação que o livro traz logo na sequência, dualismos que desfiguram o Evangelho. E por que nós podemos afirmar isso junto com o Papa Francisco? Porque essa visão que separa corpo e alma desfigura o Evangelho? Exatamente porque o Evangelho é o Evangelho que vem nos revelar uma pessoa. É a própria palavra, próprio verbo de Deus que se faz homem e, se fazendo homem, experimenta, vive, atualiza esta unidade entre aquilo que é corporal e aquilo que é espiritual. Esses dualismos, vai seguir o livro, tem como base um antigo erro teológico chamado de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Para uma definição do próprio São João Paulo II, nós podemos recorrer à catequese número 44 da Teologia do Corpo, no item 3, no parágrafo 5, em que nós lemos assim: o maniqueísmo individualizava a fonte do mal na matéria, no corpo, e proclamava, portanto, a condenação de tudo que no homem é corpóreo. Esta filosofia, essa doutrina maniqueísta, portanto, ela vai pregar que a alma decaída está aprisionada na matéria. O corpo é simplesmente uma jaula, uma gaiola mal, essencialmente mal, que aprisiona a alma, que aprisiona aquilo que é espiritual, quão distante da verdade sobre a pessoa humana, que é a unidade de corpo e alma. E o perigo disso, o problema ainda mais grave desta visão maniqueísta e de tudo que dela decorre, é que esta condenação de tudo aquilo que é material, particularmente aqui do corpo e do sexo, vai se estender também ao matrimônio e à própria vivência conjugal, ao próprio ato conjugal dos esposos, que passa a ser visto como algo também mal, ruim, porque derivado da matéria e porque passa por aquilo que é próprio da corporeidade humana. Então, essa catequese aqui, número 44, ela está dentro do segundo ciclo das catequeses da Teologia do Corpo, em que Cristo apela ao coração do homem. Lá dentro do discurso do Sermão da Montanha, Jesus faz um apelo ao coração do homem. E exatamente esse coração, que é um campo de batalha entre o bem e o mal, este coração que não é acusado, mas que é chamado por Cristo a uma vida na pureza, a uma vida no Espírito. E exatamente nesta vivência
da pureza, nesta vivência de uma vida no Espírito, é que pode se revelar a bondade do corpo, a bondade da nossa sexualidade. Na verdade, falando ainda do maniqueísmo, lá na última linha desta página, este é um ataque direto ao cristianismo em suas raízes mais profundas. Tudo na fé cristã tem o eixo na encarnação, no Verbo feito carne. É pela encarnação do Verbo, por este mistério de um Deus que se faz homem, que nós podemos afirmar a bondade do corpo. Se a encarnação de Cristo, se na encarnação Cristo toma para si um corpo, nós jamais poderíamos dizer que o corpo é algo mau, porque Deus não tomaria para si algo que é ruim. Muito pelo contrário, Ele é mesmo a fonte, o Criador da nossa corporeidade. E tudo na fé cristã tem o seu eixo na encarnação do Verbo, que se faz homem, como vai dizer São João Paulo II em outro lugar, para revelar o homem ao próprio homem, para mostrar-nos o que é ser gente, o que é ser humano, como viver a nossa masculinidade, a nossa feminilidade. E se nós entendemos esse eixo de tudo da fé cristã sendo a encarnação, nós entendemos também o porquê de tantos ataques a este mistério. O inimigo nega exatamente isso, nega a bondade do corpo, nega a humanidade de Cristo em si. Nós vemos aí várias ideologias, várias linhas de pensamento que se distanciam da verdade, que se distanciam daquilo que é propagado pelo cristianismo e que vão exatamente na linha, que particularmente pelo catolicismo, e que vão exatamente na linha da negação da humanidade de Cristo, da negação da encarnação do Verbo. Por isso nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. O texto segue com um chamado para entendermos que tudo que Deus criou é muito bom. Exatamente porque o maniqueísmo ele vai partir de um princípio de que existe um mundo paralelo, mau, criado por um outro ente que não Deus. Deus teria criado um mundo bom e existiria um mundo mau relacionado a tudo aquilo que é sensível, material, criado paralelamente. E não é essa a verdade da nossa fé. Cremos no Deus Criador de todas as coisas, de tudo que é visível e invisível. Portanto, retomar esta maneira de pensar e conduzir o nosso entendimento para chegarmos à verdade de que tudo que Deus criou é bom e por isso o corpo e o sexo também são bons, é deixar que a obra da redenção se atualize em nós. É claro, na nossa história, em nós, marcados pela concupiscência, existem muitas distorções da sexualidade humana. Agora, rejeitar estas distorções, que é próprio nosso, que nós devemos sim fazer, porque devemos buscar a verdade, rejeitar as distorções não quer dizer, como o livro vai colocar, desprezar. A rejeição das distorções da sexualidade, do erotismo, nunca deveria nos levar ao seu desprezo nem ao seu descuido, negando a sexualidade e o eros em si mesmo. Esta aqui é uma citação também do Papa Francisco no documento Amoris Laetitia. Isso daqui é uma visão puritana, em que se rejeita, que se despreza a sexualidade e tudo aquilo que se relaciona com ela. E nós vimos lá no início do livro, quando o Christopher West fala das dietas do fast food, das dietas fast food e inanição e do nosso chamado ao banquete eterno, nós vimos o perigo de uma visão puritanista, que pode, pela rejeição de tudo aquilo que é o prazer do corpo, tudo aquilo que é relacionado ao corpo, aos desejos, à sexualidade em si, levar de repente a pessoa para um outro extremo, de uma sexualidade desregrada. E não, nós precisamos da redenção dos nossos desejos.
E para isso precisamos entender a bondade do corpo. O corpo é parte da perfeição humana. O corpo é a criação de Deus. O corpo, como nós professamos no credo, é destinado à glória da ressurreição. Esse corpo aqui, esse corpo aí, é destinado à glória da ressurreição. Que tamanho mistério, que tamanha bondade do corpo escondida neste artigo do nosso credo. O corpo é parte integrante da pessoa. É ele, através desse corpo, que nós nos situamos no tempo e na história. Esse corpo, esta matéria, é o substrato da nossa afetividade, das nossas emoções, das nossas relações, das nossas experiências nessa vida terrena. É através do corpo que nós lidamos com todas as realidades que estão à nossa volta. O corpo, então, mediador dessas relações humanas. O corpo, templo do espírito. O corpo, esta casa em que o próprio Deus quer habitar. E habitar para quê? Para revelar a plenitude da nossa humanidade, para nos conduzir a viver esta plenitude da nossa humanidade. Seguindo o texto do livro, a verdadeira solução para as distorções pornográficas do corpo não é a rejeição do corpo, mas a redenção do corpo, como nós falamos. O reordenar daquilo que o pecado distorceu, de modo que possamos recuperar a verdadeira glória, o esplendor e o inestimável valor do corpo. A mentalidade maniqueísta nos leva a pensar no corpo como um antivalor, como algo sem valor nenhum, contrário a tudo aquilo que seria valoroso. E muitas vezes esse pensamento chega a nós com uma ideia de que o cristianismo rejeita o corpo. E não, como o livro traz a citação da Catequese 45, o cristianismo ensina que o corpo e o sexo permanecem em um valor não suficientemente apreciado. Meus irmãos, minhas irmãs, é um mistério. A nossa corporeidade é um mistério de sublime valor, como ápice da criação de Deus, e que exatamente por ter um valor tão grande, tão elevado, permanecerá para nós sempre um mistério. Talvez não consigamos adentrar, mergulhar tão fundo quanto é a profundidade deste valor do corpo humano. Muitas vezes nós vemos falar que a nossa cultura supervaloriza o corpo pelas buscas de tratamentos estéticos, pelas buscas muitas vezes até desordenadas de exercícios físicos, de cuidados muitas vezes exagerados com o corpo, mas São João Paulo II nos leva a refletir que o problema da nossa cultura tão saturada de sexo, como o Christopher coloca aqui no livro, não é que ela supervaloriza o corpo e o sexo, muito pelo contrário. É uma cultura que, exatamente por não entender a profundidade do seu valor, acaba parando na superficialidade e tornando esse corpo visível, que é sinal de um mistério invisível, um ícone do mistério de Deus, em um ídolo. Acaba tornando aquilo que deveria ser para nós um atrativo belo, para aquele que é a beleza por excelência, acaba se tornando em algo para ser idolatrado. Portanto, tenhamos isso em mente. O cristianismo não demoniza o corpo. Ao contrário, o cristianismo diviniza o corpo. E essa frase tão bela que o livro traz. Pois Cristo elevou o corpo humano às maiores alturas da vida divina. Através da paixão, morte e ressurreição de Cristo, através da sua ascensão aos céus, o corpo humano, a nossa humanidade, foi elevada às alturas da vida divina. A encarnação é o eixo da nossa fé. A carne, e particularmente a carne santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, é o eixo da nossa salvação. Adoremos o Verbo feito carne para redimir a nossa carne, redimir a nossa personalidade
Entender esse mistério para nós pode ser difícil quando olhamos para as realidades do sofrimento humano, das doenças, da própria morte. E é disso que o livro vai falar nos parágrafos que se seguem, que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Muito obrigada pela sua participação, por assistir esta meditação conosco. Não esquece, curte o canal, compartilha com seus amigos, chame mais pessoas para conhecer a teologia do corpo. Deus nos abençoe.